Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. É com grande satisfação que reiniciamos os nossos trabalhos ao nível do pedido antes da ordem do dia. Acho que, da nossa parte, é com grande satisfação que assistimos a esta sessão legislativa e aos compromissos que todos temos para com ela e para com a população. Cumprimentar todos novamente e gostaria de enquadrar a minha intervenção naquilo que foi a Cimeira Madeira-Açores. A aproximação entre a Madeira e os Açores é fundamental na defesa da nossa autonomia. Afirmar a autonomia é, sobretudo, afirmar a liberdade do povo da Madeira e dos Açores em que sejamos capazes de decidir o nosso próprio futuro em liberdade. Infelizmente, a história destes dois arquipélagos nem sempre foram caracterizados por essa mesma vontade em que os nossos antepassados tanto lutaram para assegurar a nossa autonomia e a nossa capacidade de definir o nosso próprio destino. Mas hoje, tal como no passado, durante alguns séculos, existiram sempre aqueles que, mesmo residindo, dizendo insulares e que, optando por cá estar, nem sempre tiveram essa mesma capacidade de defender a nossa autonomia. Infelizmente, alguns deles preferem a simpatia do poder central, a República em troco de mordomias e, se calhar, de alguns estatutos que possam advir dessa benesse de servir a República e não o eleitorado, o povo da Madeira e do Porto Santo. Essa postura são, sobretudo, daqueles que acham que trair a região traz mais benefícios para si do que para aqueles que aqui residem. Quando julgávamos que esse tipo de madeirense e açoriano que preferem a República às suas regiões já tivesse sido banido em 1976 com a consagração da autonomia e depois tanta luta, tantos séculos de luta, infelizmente, hoje ainda proliferam na política regional, não só na Madeira, mas também nos Açores. E essa postura que nós lamentamos e que certamente, quando julgávamos que novas gerações não iriam repeti-lo, mas por vezes, pelos vistos, a essência humana é mais forte do que algo que nós possamos encontrar naquilo que é a defesa da nossa autonomia, dizer que nos últimos 20 anos existiu essa postura e, por isso mesmo, um divisionismo entre a Madeira e os Açores em prol de um interesse partidário. E esse interesse partidário foi o que prevaleceu nos últimos 20 anos. Houve prémios para quem fazia este divisionismo, houve prémios para aqueles que eram protagonistas deste divisionismo, e eu queria apenas enquadrar esta minha intervenção dizendo que esta parte da história esperamos todos que tenha sido agora finalizada. Porque é hora de assumir responsabilidades de todos os partidos nesta aproximação entre as regiões e da qual este passo, esta cimeira entre o Governo Regional da Madeira e dos Açores, poderá ser decisiva relativamente a esse contributo para essa aproximação. Um passo para acabar com o divisionismo, um divisionismo artificial, mas como eu tive a oportunidade de dizer há poucos, que serviram muito menos o nosso povo. Esta cimeira foi conjugada e será conjugada certamente também no futuro entre outros níveis de cimeira, não só parlamentares, não só partidários, que também são bem-vindos, como é óbvio, mas também a nível dos conselhos económicos e sociais, entidades patronais, entidades sindicais, empresas, personalidades, atores, artistas, várias pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar em conjunto entre a Madeira e os Açores, dando aqui um forte contributo à nossa autonomia. Olharmos para esta declaração conjunta, assistimos a 25 protocolos entre o Governo Regional da Madeira e dos Açores. Estes 25 protocolos são, certamente, um sinal daquilo que é
o que há em comum entre as duas regiões e que, como eu terei a oportunidade de falar mais à frente, o mais importante é que com estes 25 protocolos vamos tratar do que é que temos em comum, mesmo que esse em comum possa ser diferente. Eu gostaria de destacar nestes acordos a revisão da Lei de Finanças Regionais, a revisão da Constituição da República Portuguesa, os assuntos pendentes com a República, a negociação com a União Europeia e aquilo que nós assistimos anualmente, que é uma necessidade de negociação em sede de Orçamento de Estado. São alguns dos dossiês onde, se estivermos juntos, seremos mais fortes e será mais fácil que ambas as regiões autónomas possam vir a ganhar. Ganhar significa ter o reconhecimento do Estado para a especificidade de cada uma das regiões e não, como infelizmente, como disse há pouco, tem acontecido, que é prejudicar uma em detrimento da outra. Ambas têm a ganhar juntos e não é necessário que isso sirva de um jogo entre uma e outra região. É um jogo que apenas serve ao Estado, apenas tem interesse para o Estado português e que nós assistimos que sempre que o é feito há um prejuízo de ambas as regiões autónomas. Gostaria também de dizer que este ciclo negativo que eu referi há pouco, esperemos que dê início a este novo ciclo de autonomia. Um ciclo onde haja diálogo também com o Estado, onde prevaleça o respeito, a capacidade de negociação, mas também os direitos sejam salvaguardados das regiões autónomas e onde o que é diferente deve ser respeitado, pois o Estado deve respeitar o que é diferente para que o que é diferente possa ser igual ao resto do país. Minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados, a nossa insularidade, a nossa orografia, geografia, a nossa distância, a nossa demografia, a nossa ultraperiferia, ela é estrutural. E deve resistir às lideranças dos governos e das assembleias. Por isso, a revisão da Constituição portuguesa é fundamental, começa e deve começar já nesta sessão legislativa, pois existe uma maioria parlamentar na Assembleia da República e um partido da oposição, que é o maior partido da oposição, que é o PSD, que podem assumir o compromisso de aprofundar a autonomia. Há condições de hoje de os dois partidos, e obviamente com contributos dos restantes partidos, mas há estes dois partidos que têm hoje condições para aprofundar a autonomia, caso haja vontade política ou partidária dessa mesma intenção de rever a revisão da Constituição portuguesa já nesta sessão legislativa. Cabe à Madeira dar um sinal de abertura, de diálogo, mas também cabe a todos nós, a todos aqueles que têm responsabilidades aqui e na República, e em especial ao Partido Socialista, que tem uma maioria parlamentar estável, ou aparentemente estável, que insistir na capacidade de negociação dessa revisão. É fundamental que isso aconteça, porque é uma oportunidade histórica que não podemos enjeitar. Quero dizer que há muito que é desejado esta revisão da Constituição. E há muito que é adiada, infelizmente, essa revisão da Constituição. Sinto que é mais fácil hoje aos protagonistas políticos, nesta casa também, alguns, mas na Assembleia da República, adiar a revisão da Constituição. É mais fácil empurrar com a barriga, fugir à responsabilidade, não querer reformar o país, não querer fazer reformas nas regiões autónomas, querer deixar as coisas acontecerem e só fazer no limite. É isso que nós assistimos aos últimos anos em Portugal. E é isso que tem que acabar de ser. Porque hoje há condições de o fazer, desde que haja essa vontade política. Quero recordar que existem objetivos numa revisão da Constituição que nós temos estabelecido desde a primeira hora. Mais poder legislativo, a definição dos limites do Estado, o fim do representante da República, a consagração de um sistema fiscal, a consagração da continuidade territorial, que é um princípio apenas estabelecido no Estatuto e não na Constituição, e, portanto, tem que ser um princípio constitucional, a continuidade territorial, e, por isso, existem muitas matérias em que nós temos já claramente um contributo, mas que, infelizmente, falta vontade à República de o rever. Também gostaria de incluir
nestes objetivos a revisão da Lei de Finanças Regionais. É fundamental que esta nova equipa do professor Paz Ferreira tenha condições de contribuir positivamente para que haja um trabalho conjunto de ambas as regiões, que defina também aquilo que são as prioridades de cada uma delas, e eu volto a dizer, para que seja tratado diferente do que é diferente, para que seja igual. E por isso há questões que nós gostaríamos de ser revistos, transferências orçamentais, o Estado anualmente poupa dinheiro com ambas as regiões, a questão do Fundo de Coesão ser estrutural e não conjuntural, como aconteceu desde 2007, associando ao PIB, a questão do Fundo Social na área da saúde e da educação, a questão do IVA per capita, as regras orçamentais, a equidade entre a região autónoma da Madeira e dos Açores. Volto a dizer, ambas têm que ganhar e não pode ser uma região a perder a outra. 1.000 milhões, como aconteceu nos últimos anos. Nós gostaríamos que esses 1.000 milhões tivessem sempre chegado aos Açores, não em detrimento da Madeira, mas sim de uma capacidade do reconhecimento do Estado de que ambas as regiões tinham esse direito, mesmo que fosse em valores diferentes. Gostaria também apenas de destacar uma nota final, a necessidade de ambas as regiões em conjunto negociar com a União Europeia objetivos que são fundamentais para a nossa sustentabilidade. Estes são dossiês que, a par de outros, como eu disse há pouco na minha intervenção, como vamos ter agora, já no mês de outubro, o Orçamento de Estado, são dossiês onde temos em comum com os Açores e precisamos de mão dadas trabalhar em nome da autonomia. Quero dizer que chega, basta do tempo da divisão, do tempo que essa divisão apenas favorecia o Estado e quem governa o Estado português. Concluo, a Cimeira é importante, mas mais importante é a nossa força, a nossa convicção, a nossa determinação, a nossa vontade em defender as autonomias e consolidar aquilo que custou muitos anos, muitos séculos e muitas gerações. Em nome das atuais e das futuras gerações, é fundamental continuarmos a afirmar a autonomia. E por isso espero que haja nesta Casa, e em especial no Parlamento Nacional, responsabilidade política por quem foi eleito e tem a obrigação, o dever de cumprir com a população. Muito obrigado.